Olá, eu sou Thiago Magalhães e na aula de Estatística Econômica 1 eu irei falar sobre medidas resumo. Os 4 tópicos da aula de hoje, começando pela motivação, e a motivação será um exemplo. Márcio é aluno da disciplina de Estatística Avançada 1, com prova marcada para as 8 horas, sem a possibilidade de entrada após este horário. Às 7h42 ele chega ao terminal Butantã e os 2 ônibus das linhas que lhe servem, 8012 e 8022, sairão às 7h44. Aqui a foto do terminal Butantã, parte do metrô. Aqui para dentro tem a parte dos ônibus, até a cidade universitária. Desesperado, ele pergunta para o fiscal quanto tempo cada um deles leva até chegar ao departamento de estatística. O fiscal responde: nos últimos 10 dias, neste mesmo horário, eu observei em minutos. Aí ele listou para o Márcio os 10 tempos que ele tem para 8012 e os 10 tempos que ele tem para 8022. Pergunta: qual dos 2 ônibus Márcio deveria pegar? São apenas 10 observações para cada um dos ônibus, para cada uma das linhas. A gente poderia até fazer algum comentário sobre isso, olhar o tempo máximo, o tempo mínimo, que dá para ver aqui a olho nu. Mas imagine no mundo real, digamos assim, que tem 50 observações, 100 observações. Só olhar para os números não vai trazer muita informação. Poderia pensar em distribuição de frequências, como vimos na aula passada, mas também com muitas observações, aquelas distribuições de frequências também não seriam de muita ajuda. Então vamos começar com as medidas resumo, particularmente para a de posição. A primeira delas, a mais famosa, a mais importante, a mais comum, é a média x-barra. A média aritmética, ou simplesmente a média, é definida como a soma de todos os valores dividido pelo número de observações. Para o exemplo, dados na tabela 1, o tempo médio do 8012, você pega o 13 mais 15 mais pontinho, mais 15, divide por 10, que tem 10 observações, chegamos a 14 minutos. Interpretando como? Nós podemos interpretar que se todos os ônibus da linha 8012 levassem exatamente o mesmo tempo para chegar ao departamento de estatística, esse tempo seria de 14 minutos. Propriedades. Se nós adicionarmos a todos os elementos de um conjunto um mesmo valor, a nova média será a média anterior somada deste valor. Se nós multiplicarmos todos os elementos de um conjunto por um mesmo valor, a nova média será a média anterior multiplicada por este valor. Ponto. Por exemplo, suponho que o fiscal percebeu que deveria adicionar 1 minuto em cada tempo marcado para a linha 8012. Então, a nova média seria 14 mais 1, que é igual a 15 minutos. Novamente, todos os tempos houve uma adição de 1 minuto. Houve erro na marcação do tempo da linha 8012 e os tempos precisariam ser multiplicados por 0,95, que na prática é uma redução de 0,05 nos tempos observados. Então, a nova média seria 14 vezes 0,95, que é igual a 13,3 minutos. Mediana é o valor que divide um conjunto de dados exatamente ao meio. Isto é, 50% das observações estão à esquerda da mediana e os outros 50% à sua direita. Para os dados da tabela 1, com os tempos ordenados para 8012, seria o seguinte: temos os 10 valores ordenados. Aqui seria um valor que separaria no meio, já que seriam 5 para a esquerda e 5 para a direita. Pego o 14 mais o 15, somou, dividiu por 2, dá 14,5, que é a mediana dos tempos da linha 8012. Se fosse um número ímpar de observações, fosse 11, por exemplo, deu aparecer um valor aqui, o valor que estaria na sexta posição seria o valor da mediana. Moda é o valor mais frequente de um conjunto de observações. Lá para o exemplo, a moda é de 15 minutos para a linha 8012, pois é o tempo que mais se repetiu. Quartis. Os quartis Q1, Q2 e Q3 são os valores que dividem um conjunto de observações em 4 partes. O Q1, 25% das observações são menores que ele e 75% maiores. Q2, 50% das observações são menores que ele e 50% são maiores. No caso, Q2, o quartil 2 é igual à mediana.
Quartil 3, 75% das observações são menores que ele e 25% são maiores. A fórmula eu sugiro procurar os livros, porque tem umas 2, 3 maneiras de calcular. A mais simples seria ordenar os dados, calcular a mediana. A mediana já seria o Q2. Para os dados menores que a mediana, calcular novamente a mediana e esse valor vai ser o Q1. Para os 50% de valores que são maiores que o Q2, que é a mediana, calcula uma nova mediana e essa mediana será o Q3. Mas novamente vejam os livros para ver como cada um sugere. Com o conhecimento de medidas de posição, o fiscal obteve esta tabelinha aqui. A média, a mediana, a moda, quartil 1, quartil 3, mínimo, que é o menor valor, e o máximo, que é o maior valor observado. Pergunta: com essas informações, qual dos ônibus o máximo deveria pegar? Medidas de dispersão. Começando pela variância. Normalmente, medida de posição é um número só. Então, a gente precisa dar uma ideia de como ele se comporta em relação a todos os valores. Variância, então, médio grau de dispersão dos valores em torno da média. Quanto menor a variância, maior a homogeneidade. Em outras palavras, a variância serve para medir o quanto a média representa bem ou não os dados. Ela é construída a partir de quadrados. No caso, é uma média do valor observado menos a média, menos o x-bar, elevado ao quadrado. Normalmente tem umas definições de variância, se divide por n-1, pela segunda vez na aula de hoje. Dê uma olhadinha nos livros. E vocês viram lá que a unidade de medida da variância é o quadrado da unidade de medida das observações. Porque lá na formulinha dela tem que se levar ao quadrado as observações. Propriedades da variância. Se todos os valores de um conjunto de dados são iguais, a variância é zero, pois não há variabilidade. Se nós adicionarmos a todos os elementos de um conjunto um mesmo valor, a variância não se altera. Se nós multiplicarmos todos os elementos de um conjunto por um mesmo valor, a nova variância será a variância anterior multiplicada pelo quadrado deste valor. Por exemplo, sabendo que a variância do tempo da linha 8012 é 8,4 minutos quadrados, suponha que o fiscal percebeu que deveria adicionar 1 minuto em cada tempo marcado para a linha 8012. Então, a nova variância não se alteraria, isto é, ela continuaria sendo 8,4 minutos ao quadrado. Uma segunda, se aconteceu isso, houve um erro na marcação do tempo da linha 8012 e os tempos precisariam ser multiplicados por 0,95. Então, a nova variância seria 8,4, que era o valor original, multiplicado por 0,95 ao quadrado. Logo, essa continha chegaria nos 7,6 minutos ao quadrado. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância, isto é, S é a raiz quadrada do S2. Essa raiz, o que é que nos leva? O desvio padrão é a medida de dispersão na mesma escala dos dados. Se eu estou falando em minutos, trabalhar com uma medida, no caso a variância, minutos quadrados, fica uma comparação um pouco complexa. Coeficiente de variação é o coeficiente é o quociente entre o desvio padrão e a média em porcentagens. Por exemplo, CV é o S, que é o desvio padrão, dividido por x bar, multiplicado por 100. O desvio padrão, no caso do exemplo, é minutos, o x bar é em minutos. A gente tem cortando as escalas, elas desaparecem. Isto é, o CV é uma medida de dispersão sem escalas. O legal disso é que o CV pode ser utilizado para comparar conjunto de observações com escalas de medidas diferentes. Agora, nesse tempo todo, o Márcio estava ensinando o fiscal essas medidas de posição e dispersão. Então, com o conhecimento de medidas de dispersão, o fiscal obteve essa tabelinha aqui, que é a tabela 2, adicionada com as medidas de dispersão. Está vendo que o desvio padrão são relativamente pequenos, com a variação um pouco maior, com a variação máximo, mínimo. Então, a gente tem todas as principais medidas de posição e dispersão.
Aí vem a pergunta para vocês pensarem. Finalmente, com as informações da tabela 3, qual dos ônibus o Márcio deveria pegar? Lembrando que falta 2 minutos para o ônibus sair. Bibliografia, na aula de hoje eu falo de 3 medidas, que eu não especifiquei a fórmula, então, porque tem algumas variações de autor para autor. Então, eu sugiro acessarem esses 3 livros, que o e-book deles está disponível na biblioteca da UFJF, com toda a facilidade para os alunos dos alunos da estatística econômica. Esses slides estão na minha página profissional, vocês podem entrar em contato pelo meu e-mail para tirar dúvidas, mas lembrando que nossa plataforma oficial é o Google Classroom, vocês recebem tudo através dele. Sem muito mais, muito obrigado.